Marcelo Bambirra, detetive A Voz das Gerais. Estamos recebendo aqui o inspetor de polícia, Paulo Sérgio Ribeiro. Paulão, fala conosco, Paulão. Boa noite, Bambirra. Boa noite a todos que vão nos acompanhar aí, que não estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Nem sei se mereço estar aqui, né, nesse celeiro aqui de feras, mas vamos aí, vamos prosear um pouquinho. É isso aí, gente. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Nosso amigo Braulio, da Gameplay Informática lá no Barreiro. E também a Implantar, nosso amigo Dilson Pocket. Um abraço, doutor Dilson. E aos demais, vamos aqui agora conversar. Paulo, fala um pouquinho sobre a sua pessoa antes de entrar para a polícia. Você entrou em 1990, eu sei disso. Conta um pouquinho como é que foi essa sua entrada na polícia. Bom, Bambirra, eu sou de um distrito de Diamantina, que chama Planalto de Minas. Olha, só de falar de Planalto de Minas eu arrepio, porque para mim é motivo de grande orgulho, sabe? Eu ter chegado onde eu cheguei, não é muita coisa não, mas para quem veio do nada, é muita coisa. Planalto de Minas é um distrito de Diamantina, que fica depois de Senador Mourão e Desembargador Tony, e, e a gente vivia na roça, né? Meu pai de 10 e 10? 10 filhos, Coincidência, nós em 10 casa também filhos. somos 10 filhos. E todos, graças a Deus, prosperaram, né? Saíram. Meu irmão mais velho, eu fui conhecer meu irmão mais velho, eu tinha 18 anos já, porque meu irmão saiu um ano antes de eu nascer. Ele saiu e foi buscar o mundo, né? Foi ganhar o mundo. E aí veio outro, depois veio também com ele. Aí o terceiro ficou indo mais vezes lá, é quem eu conhecia dos três mais velhos, né? E com 18 anos é que eu vim conhecer meu irmão mais velho. Meu segundo irmão mais velho, ele entrou na polícia em 72, na PM, e assim, era a referência que a gente tinha de polícia, era ele. Mudei para cá, para Belo Horizonte, em 1980, vim morar aqui no Colégio Batista, aqui na Rua Araxá, Pertinho aqui. na rua de trás aqui, né? Morei aqui 2 anos, aí em novembro de 81 eu me mudei para Nova Gameleira, do lado da Cadepol. E aí depois de 81 de 82, né, 82 para cá, eu fui vendo as pessoas ali, fazendo os cursos, né, aí vieram a turma de 84, 86, 87, 88, e aí eu fui vendo aquela galera toda. Em 87 teve o último, com 86, né? Teve o último concurso antes do meu, e aí eu não fiz porque eu não tinha idade ainda, né? E em 90 teve o concurso, e aí eu fiz o concurso em 90 e tô aí até hoje, graças a Deus. Antes de vir para a polícia, eu, eu fiz algumas coisinhas, né? Ali, sempre trabalhei desde os 12 anos de idade. Quando eu morava aqui no Colégio Batista, já tinha uma feirinha aqui no Colégio Batista ali, e eu carregava sacola ali para as pessoas, né, na feira, tomava conta de carro, sempre buscando alguma coisa para ajudar. Com 12 anos, eu fui trabalhar numa banca de jornal que tinha em frente ao fórum da Augusto de Lima. Aí eu ficava lá, tomando conta da banca. O Nazareno, que morava aqui na rua Araxá, ele era o proprietário lá, ele era funcionário do INSS. E aí eu morava em frente à casa dele, era muito inteligente, ele me viu, um menino esperto, me colocou lá para tomar. Então eu ficava a parte da manhã. Ele chegava lá depois de 1 hora, e aí eu ia embora. Meu primeiro emprego, praticamente formal, né? E em 88, eu estava no segundo grau, terminando o segundo grau, nós fundamos uma ONG lá no bairro Nova Gameleira Nova Gameleira? para cuidar das crianças, né? Aí a ONG cresceu, foi crescendo, crescendo. Tivemos o apoio do Fundo Cristão para Crianças, e ela cresceu tanto que foi preciso integrar com as outras unidades que tinha na região e virou o Centro Social Cabana. E essa ONG, qual que era a finalidade dela? Ajudar as crianças que tinha lá, principalmente no quesito educação. Nessa época havia muita reincidência de reprovação. Então nós entramos com aula de reforço,
E eu tinha uma turma, por exemplo, que eu consegui, de 27 alunos, eu consegui um aluno só ser reprovado nesse ano que eu dei aula para eles de reforço. E isso para mim é motivo de muito orgulho. Que E aí nós bacana. estamos expandindo. Aí naquela época o que era muito forte era curso de datilografia. Então nós montamos um curso de datilografia, tinha um curso de trabalhos manuais, fazia pano para tecido, né, pintura em tecido, e aí foram expandindo, fomos expandindo e o projeto cresceu muito, aí teve que juntar com os outros lá e virou Centro Social Cabana. Que É um bacana. motivo de orgulho. Com Você 18 anos eu sempre fiz. foi muito dinâmico, né, Paulo? Não é à toa Bastante. que você, além de policial, foi árbitro de futebol É, e aí já hoje é narrador esportivo, é isso mesmo? na realidade, hoje eu estou como coordenador de uma rádio web, né, e ela tem o rádio também, mas só em Sabará. Ela chamava Ah, Rádio Sabará, e o nosso propósito era de expandir, né, então de não ficar restrito ali à área de Sabará, então nós mudamos o nome para Rádio Metropolitana. Em Sabará, ainda no dial ela funciona, mas o nosso hoje o forte mesmo é a web rádio, chama Rádio Metropolitana, e aí nós estamos fazendo as transmissões dos jogos de Cruzeiro, Atlético e alguns outros jogos que aparecem, porém os jogos mais importantes a gente faz em loco, tá? Em loco, não é transmitido de estúdio, não, é no Mineirão, na Arena MRV, a gente vai e faz os jogos ao vivo. e seu clube de coração, você pode revelar Ah, aqui? lógico que posso, tá escancarado. Ó, gente, quem quiser conhecer um pouquinho mais, meu Instagram é Paulo Juiz, vocês vão me achar, vão ver minha cara lá, vocês vão ver lá, e vocês vão ver qual que é o meu clube coração. Eu não vou contar para ninguém, mas as estrelas estão me seguindo. Tem 5 estrelas do lado esquerdo do peito. Pouca gente vai matar essa Ah, com charada, viu? certeza, isso aí. E como que surgiu essa paixão pelo futebol? Você acabou em 1998, 99, você passou para ser árbitro. Como é que É, surgiu essa história de árbitro de futebol? eu estava disputando a divisão especial de Belo Horizonte pelo Clube Alvorada, lá do bairro Nova Gameleira, e eu presenciei uma cena meio desagradável da arbitragem, e eu decidi ser diferencial. Eu aprendi, assim, que desde pequeno eu aprendi. Eu lia muito, meu pai, ele colocou, né, na gente esse hábito da leitura, e então eu lia muito. E eu vi em alguns autores, eu vi algumas coisas que eu fiquei. E uma delas foi que o Einstein falava: seja a mudança que você quer. Então, eu entendi que se eu queria mudar aquele meio ali da arbitragem, eu tinha que estar inserido naquele contexto para eu ser a mudança que eu queria. E aí eu entrei com esse propósito. Entrei para ser diferencial na arbitragem, para fazer aquela arbitragem séria, arbitragem que não traria prejuízo para nenhum time. E eu fiquei 14 anos na Federação Mineira. 14 anos? 14 anos, eu entrei um pouco tarde. Na minha época, você só conseguia ascender aos quadros da CBF até os 33 anos. E eu entrei com 30 para fazer 31 no ano, então já contava assim, entrei com 31, porque no futebol você conta é o ano, né. Então 31, 32, 33. E aí eu não tive tempo para poder ascender à CBF. Por quê? Um dos critérios para você ir para o quadro da CBF era ter apitado 2 anos na divisão principal, né, que seria Cruzeiro e Atlético, para aí você concorrer a uma vaga na CBF. Entendi. Então, para você entrar nisso aí, naquela época tinha pessoa, aliás, tem pessoas lá na arbitragem que passaram a vida inteira e não conseguiram entrar no quadro principal. Eu tive a sorte de, com 3 anos, entrar no quadro principal, mas aí não dava mais tempo para entrar para a CBF. Mas eu me considero realizado na arbitragem, porque atuei no Mineirão, no Independência, Parque do Sabiá, que é o melhor estádio que tem, é bom, pelo menos era, o melhor estádio de Minas era o Parque do Sabiá, um gramado maravilhoso, sabe? Uma acústica muito boa. Minha estreia no profissional foi lá em Pouso Alegre, no Manduzão, que é um outro estádio também formidável, que carecia de mais um aproveitamento melhor, um investimento melhor nele, que é um estádio preparado para assim, para grandes jogos, sabe? E, infelizmente, também talvez por falta de time, né, não tenha esse investimento lá. Justamente, você falou até em investimento aí, o futebol mineiro carece de um investimento maior nos clubes, principalmente do interior, né? Com certeza. E detalhe, tem cidades aí no interior que as prefeituras elas investem mesmo nos clubes, né? Mas o investimento
não tem como competir, por exemplo, com o Cruzeiro e Atlético aqui na Com capital. certeza. E isso atrapalha um pouco não, atrapalha muito, né, os clubes crescerem. Tem empresários do interior que preferem apostar não, preferem, empatar o seu capital, né, Investir. fazer o investimento em times aqui da capital e deixa o time lá do lado Em dele lá segundo sem plano. investimento, sem investimento. Então isso aí complica um pouquinho. Voltando um pouquinho para a polícia, qual que é a sua primeira lotação? Qual delegacia você trabalhou aqui na capital? Eu tive o prazer de sair da Cadepol, aí nós fomos designados para o departamento de investigações, né, Isso foi que ano? 1991. 91. É, aí fomos designados para departamento de investigações, e o departamento de investigações era o celeiro das delegacias na época, as especializadas, somente o DEOESP que não fazia parte, e o trânsito, né, as delegacias de trânsito, não faziam parte do departamento de investigações. O resto era tudo departamento de investigações, né? E nós chegamos, fomos apresentar lá para o doutor Raul Moreira, grande lente da polícia, né, o Coruja, e ele designou a gente, mandou a gente ir lá, nós somos 23 policiais para furtos e roubos. Então, assim, a primeira lotação foi furtos e roubos, dentro do departamento de investigações. Nós chegamos, apresentamos no departamento, no mesmo dia fomos deslocados lá para o... E eu tive o prazer de chegar e ser apresentado. Nós apresentamos lá num dia que estava a nata, né? Aí o Zé Maria, que era o inspetor, né? E aí estava lá Falcão, Gunga, Orlando. Nossa, aquilo ali, na hora que eu cheguei, que eu conhecia de nome as pessoas, na hora que eu vi aquele pessoal lá, eu falei: "Nossa senhora". Teve gente que se sentiu até assim um pouco, passou mal, literalmente passou mal no dia da nossa apresentação lá. Mas isso é muito bacana, eu sempre gostei, vibro mesmo, entrei porque eu gosto, né, eu tinha esse desejo mesmo já enraizado de ser polícia e tô aí até hoje. Tá, e falando que você passou pela academia de polícia em 90, 91, né? Como é que é para ingressar na polícia? Explica pra gente aí, como é que é? É concurso público? Quais são os que você sabe me falar quais são os critérios? Fala um pouquinho sobre esse processo da pessoa que quer ser policial hoje, por exemplo. Ó, hoje, como sempre foi, a investidura no cargo de servidor público, ele é através de concurso, né. E na polícia, como nós somos servidores públicos, né, então também é através de um concurso. Na minha época, eu entrei num período que era muito procurado. Na época tinha eu digo sempre quando eu converso com as pessoas a diferença daquela época para hoje, eu falo que a diferença é a vocação. Quando eu fiz o concurso, você via no olho da pessoa que ela queria ser policial. E não é porque ia ganhar muito, não, porque na época o salário nem era tão bom assim. Eu trabalhava na empresa privada, quando eu entrei, trabalhava numa empresa dos parentes aí, de uns políticos aí, e o salário lá era muito bom. Mas eu queria ser polícia, então eu vim para a Polícia Civil, e o meu salário era menor do que eu ganhava lá. Mas eu queria, era uma coisa que eu queria fazer muito. E na minha época, e antes também, muitas pessoas entraram assim, porque tinham vocação. Vocação. Já hoje, infelizmente, a grande maioria, elas entram buscando estabilidade. Na realidade, eles entram para fazer trampolim. Elas usam hoje o serviço público, em geral, como escada. Eles querem um outro, mas eles querem essa estabilidade para poder acessar ao outro que realmente eles querem. Hoje você vê muito delegado, por exemplo, que não fica os 6 meses no cargo, eles se exoneram porque passou num concurso que vai ganhar melhor. Na época que eu entrei, o delegado, ele queria ser delegado. Mesmo que oferecesse para ele um salário 10 vezes maior, tinha cara que falou: "Não, não quero não, eu quero ficar aqui". Eu tive o prazer de trabalhar com um delegado assim, que ele tinha vocação e gostava de ser policial e gostava de ser delegado, tinha orgulho de falar: "Sou delegado de polícia". Outros tempos também, né, sociedade em todo Com vai certeza, fazendo muita essas coisa mudou, né, de mudanças lá e para cá, né? e hoje, infelizmente, a gente participa dessas mudanças aí e é interessante. E quanto tempo de academia na sua época? A minha turma, eu acho que foi a primeira turma que ficou 6 meses na academia, 6 meses? 6 meses. E você acha que 6 meses é o suficiente para forjar um policial, para começar? Bambirra é muito relativo. Eu poderia dizer que não, mas para aquela época era, como eu disse no início,
aqueles vocacionados, eles já vinham prontos para ser policiais. Nascia pronto, né? Já nasceu. Polícia de verdade já nasce polícia. Ele não aprende a ser polícia, ele nasce polícia. E eu falo isso com orgulho, você vê, eu até arrepio quando eu falo esse tipo de coisa, porque é uma coisa que é latente da gente. Tem cara que você olha no olho e fala, não, esse cara é polícia, sabe? Já tem outros que não adianta, não adianta. O cara. Tem umas situações que vêm acontecendo recentemente que, assim, a gente conta, as pessoas estão de fora, a pessoa não acredita. Um polícia, na academia, ele entrar com a liminar para não fazer o MEAF. MEAF é manejo e emprego de arma de fogo. Ele não vai usar arma de fogo, não vai treinar com arma de fogo, porque a religião dele não permite. Aí eu pergunto para você, o que um cidadão desse está fazendo concurso para ser policial? E, e conseguiu. E Ganhou? conseguiu. Ele conseguiu eliminar, fez o concurso todo e foi nomeado e designado. É um É um absurdo. É um absurdo, né? absurdo. Então, assim, esses tipos de coisa vem assim, que a gente conta que acontece na polícia, tem muitas pessoas que não acreditam nisso. Né? Realmente. E hoje, você está lotado em qual delegacia? Hoje eu estou chefiando a 3ª equipe de plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, popular homicídios, né? Divisão de Crimes contra a Vida. E a gente atua na Belo Horizonte, né? E em caso de repercussão, a gente atua em Minas Gerais inteira. E tem algum caso em destaque recente que você teve conhecimento, que você possa falar com a gente aqui, que não interfira, lógico, nas Olha, investigações? Bambirra, os crimes de homicídio todos são destaque, né? Porque o bem tutelado pelo direito é a vida, né? O bem maior tutelado pelo direito é a vida. E sempre quando se perde uma vida, a gente tem que dizer que isso é uma ocorrência de destaque. Mas tem aquelas que causam mais clamor, né? Na Clamor sociedade. público, né? Eu tive o desprazer de atender 2 casos em que o filho matou a mãe e o pai. Num caso matou a mãe, outro matou o pai. E receber na troca de plantão o último caso ali também, que a diarista matou os patrões, né? Entrando na troca de plantão, a gente deu continuidade nesse ali. E isso choca, porque é uma coisa que você não espera, né? Essa questão da confiança, né? A quebra de confiança, isso é muito ruim no ser humano, cara. Acho que eu, tá? Eu tenho comigo assim, você tem que ser leal a quem é leal com você. Lealdade acima de tudo. Você não pode fazer com a pessoa a confiança que você deposita numa pessoa, ela não pode ser quebrada. Isso o ser humano se torna desprezível quando ele faz isso. O filho, ele decapitou a mãe, ele arrancou a cabeça da mãe por Ah, causa de um apartamento que ele achava que tinha direito ao apartamento. uma coisa inimaginável. Pois é. De outra forma, o policial aposentado, inclusive, né? O filho surtou. Hoje é muito tranquilo também para as pessoas. Ah, surtei. O cara teve surto. Eu digo que com um pau de 8 você conserta esse surto desses caras fácil, fácil. Mas hoje não pode, né? Hoje não pode, infelizmente. Aí o filho matou o pai por causa também no apartamento. E o pai era um policial aposentado de Ah, eu lembro. 81 anos. 80. Aconteceu ali no Betânia, né? Betânia, isso mesmo. Ele saiu, foi preso na rua, andando na rua, Pelado, pelado. né, para justificar o surto, né? Mas são coisas assim que deixa a gente bastante. Aí o cara fala assim: "Ah, mas você você não acostuma". A gente não acostuma com essas coisas, mas são coisas que você está no dia a dia e você acaba sabendo como que você reage a essas coisas, né? Uma das coisas que eu falo, que tem muitas pessoas que falam assim: "Ah, a polícia adoece as pessoas". Eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que qualquer serviço estressante, Estresse. e o nosso serviço é um serviço estressante, ele potencializa qualquer sequela que você traz, né, qualquer doença que você traz, ela só potencializa. Não é dizer que: "Ah, eu adoeci por causa da a polícia está me adoecendo", não. Eu não concordo com isso não. Não concordo que a polícia adoece. Se a pessoa vier para a polícia porque ela gosta e tem vocação, a polícia não adoece ela não. Eu acho que o fato, talvez, a defasagem na polícia seja um fator que, às vezes, atrapalha muito. Ô, Babirra, você trabalhou na Furtos, você lembra que a gente tinha quase 1.000 presos lá. Eram 4 pessoas, 5 pessoas tomando conta de 1.000 presos. É. Aí você vai dizer que essa defasagem está adoecendo a pessoa?
Eu trabalhei na equipe, meu chefe de equipe era o Venâncio Venâncio, Tiradentes, e o subchefe era o Léo Tatu, a escola que eu tive, cara. Orlando Léo Tatu, Leonardo, Orlando Leonardo da da Anunciação. Anunciação, foi meu chefe de equipe. Pois é, e depois Leonardo Luciano, Chorrinho, Chorrinho, Zé gente. Maria Queixo de Mula, que era da minha equipe, Ele tá e até vieram, internado, você tá sabendo, né? a filha dele trabalha conosco, A Carol, é isso, Carol trabalha conosco vão lá. estão todos orando pela vida do pai dela, o Zé Maria, como Sim, grande sim, companheiro. sim, sim. E aí nós entramos lá, 4 novatos. Eu, Dênio Melo Paiva, Dênio, Modesto e o Robson, Robinho Pastor. O Robinho hoje ele é pastor. É até interessante que quando nós entramos, o Robinho a gente estava na equipe de plantão, né? A equipe o Robinho vinha com violão e tocava salmos e hinos lá, que ele era evangélico. E o Dênio Melo Paiva, o Cana Brava, Cana Brava, a gente apelidou de Cana Brava porque ele era arisco, ele era o cara pra frente. Passaram alguns anos, eu fui trabalhar na Furto de Veículos, e da Furto de Veículos fiz um concurso interno para examinador de trânsito e fui trabalhar no Detran. Fui lá para a COP Detran. Teve uma situação que nós fomos dar um apoio ali na Seccional Centro, quando ela era na Santa Catarina, deu um problema com a PM lá e tal. para variar, né? Me chega o Robinho com 2 9mm na mão, querendo dar tiro em todo mundo. E eu falei, uai, gente, não é possível. E encontrei com o Dênio na banca, o Dênio todo carola, todo tal. Falei, gente, tiraram o cérebro do Dênio e colocaram no Robinho, tiraram o cérebro do Robinho, fizeram assim, Fizeram a permuta. transplantaram, porque mudaram completamente. O Robinho virou bicho solto e o Dênio virou evangélico. Falei, gente, tem alguma coisas que acontecem. Hoje o Robinho aposentou, voltou para a igreja, é pastor, tem um centro de convivência que ele faz a recuperação de dependentes Você químicos. tem contato com ele? Tenho, meu Uai, irmão, então vamos convidá-lo, que eu gostaria de convidá-lo para ele meu irmão, o Robinho ser tem entrevistado aqui história com a também, o gente, Robinho porque tem. é diferente, né? Um policial e pastor, É, é interessante. ele é muito, e ele faz um trabalho muito bom de recuperação, cara. É Ó, uma que coisa assim bacana, que muito bom muito mesmo. bonito. Você também faz os trabalhos até hoje, né, Paulo? Graças Você a não Deus. largou a filantropia, né? Não, acho que a filantropia, ela. Eu sou muito emotivo, eu sou um cara que, assim, as coisas que eu gosto mesmo, você percebe que eu gosto, que quando eu falo eu até arrepio, sabe? Eu acho que você vive para servir. Tem um outro ditado também do Buda: quem não vive para servir não serve para viver. Isso eu trago comigo também. E, assim, eu acho que sempre que eu posso, eu tento ajudar as pessoas. Às vezes, as pessoas até abusam disso, sabe. Mas eu não me Eu sei como preocupo é que com é. isso não, eu não me preocupo com isso não, porque a minha prestação é com ele, não é nada entre eu e essas pessoas, é entre eu e Deus. Isso eu acredito. Grande arquiteto do universo, né. Com certeza. Então, eu não me preocupo com isso. Vou continuar ajudando. Aí você falou: "Ah, mas se a pessoa não merece ser ajudada", eu falei: "Cara, ele vai prestar conta. Não é com a E a gente. conta é pesada, viu, pode ter certeza". Certo. Você falou, tocou no assunto aí, aproveitar um gancho, você também é examinador? Estou examinador de trânsito. Teve um concurso interno no final de 99, né, começamos em 2000, aí lá se vão 26 anos, 26 anos? 26 anos, muita mudança, foi a mudança do Código de Trânsito, a implementação do CTB, né, antigamente era Código Brasileiro de Trânsito, aí mudou para Código de Trânsito Brasileiro, na época, não tinha a exigibilidade de carga horária, e isso era muito importante. Hoje não, vamos voltar. 96, né, 96, com a implementação da lei 3.503, né, que é o Código de Trânsito, ou 5.303, Código de Trânsito. É isso aí. Ele entrou e trouxe a previsibilidade da carga horária. Então a pessoa tinha que fazer, no mínimo, 20 horas aulas. Direção. Mínimo, Direção. 20 horas, 40 horas de legislação, 20 horas aulas de direção, mas isso é o mínimo.
O brasileiro entende que é o máximo. Eu tenho que fazer 20 aulas. Não é que você tem que fazer 20 aulas, você tem que fazer no mínimo 20 aulas. Antes disso, era comum as pessoas fazerem 40, 50 aulas para se candidatarem, para fazer o exame de direção, o exame prático de direção. Com essa previsibilidade legal, todo mundo passou a fazer 20. Então, assim, no início foi muita reprovação, muita tal, porque realmente as pessoas não estavam preparadas para isso. Aí agora, com o implemento do CNH Brasil, o inteligentíssimo senhor Renan, ministro, né? Ele falou assim: não, você não precisa mais de frequentar autoescola. Aliás, você precisa ter 2 aulas ou na autoescola ou com um instrutor credenciado, que são agora os chamados de instrutores autônomos. Cara, você não sabe o prejuízo que isso trouxe para o trânsito. Imagino. Aí, com isso, colocaram os carros automáticos, podendo ser habilitados em carros automáticos. É que, na realidade, essa lei não foi regulamentada ainda, mas no Brasil sempre foi assim, antes de regulamentar a lei, eles já começam a usar, a aplicar a lei. A lei era proposta o seguinte: carro automático seria uma subcategoria. Então, quem se habilita no carro automático só poderia dirigir carro automático. Mas hoje, enquanto não está regulamentado, o cara vai lá, faz exame no carro automático e pode E dirigir um carro usa mecânico. qualquer carro. São as coisas do Brasil. Que loucura. Loucura mesmo, loucura mesmo. E a CNH Brasil deu aí o cursinho de legislação gratuito para o pessoal. Gratuito. E aí o que o pessoal faz? Ah, beleza, vou tirar a carteira, é só entrar aqui. Tem muitas pessoas que estão fazendo o cursinho, eles não conseguem passar na prova de legislação do Detran. Por quê? Porque o curso é muito, vamos dizer, ele é fraco. Vamos usar um termo bem popular. O curso é muito fraco. Ele não consegue embasar um conhecimento para quem só faz ali através daquele cursinho gratuito oferecido pelo CNH Brasil. Ele não consegue absorver a toda a legislação, as condições propícias para o trânsito, e aí na hora de fazer o curso, a prova de legislação, eles não conseguem passar. Então tem gente que repete 5, 6 vezes, e aí ele pega e fala: opa, peraí, então vou ter que ir na autoescola. Vou ter que ir na autoescola. E com isso, cara, muitas autoescolas fecharam. Muitas autoescolas fecharam. Não foram poucas, não. Muitas fecharam. E aí o cara fala assim: ah, mas tem que estar preparado para a mudança. Ninguém está preparado para a mudança. Toda mudança é traumática. É traumático. Você vai se acostumar com ela e vai se adaptar com ela, mas preparado para a mudança, ninguém está preparado para a mudança. E você acha que essa lei vai ficar ou vai ter uma mudança de mesa aí depois? Olha, eu espero que ela não fique, ou pelo menos que ela seja modificada. Modificado. Da forma como está, é impraticável e não deveria. E esses mais de 26 anos de examinador, teve alguma situação hilária, bizarra, que você possa contar para os nossos telespectadores? Se fala que a gente conta o milagre, mas não pode contar o santo, né? Justamente. Ah, a gente fazia muita viagem para o interior. Fizemos uma viagem, uma das várias viagens que nós fizemos para o norte de Minas. A gente atendia Taiobeiras e a terra da cachaça, lá do lado de Taiobeiras, lá Salinas. Salinas. Salinas e Taiobeiras. E nós ficávamos uma semana nesse trecho ali. E lá na cidade, na região do norte de Minas, o pessoal é bem tranquilo, um pessoal bem simples, né? E nós fomos atender uma senhora assim de 50 e poucos anos, quase 60. E o meu companheiro que estava comandando o exame, a gente trabalha em dupla, né? Então é um na frente que comanda o exame e um de trás que é o É observador. sempre de dois? Sim, o código estabelece isso. Certo. Então a gente trabalhando em dupla. E o meu companheiro, meu colega, que estava comandando o exame, pediu uma manobra, a famosa manobra de baliza, né? Que chama estacionamento, né? Manobra de estacionamento. Mas como se fazia muito nas balizas, né? Nos lugares balizados, popularizou como baliza. Certo. Então, meu colega pediu para ela fazer a manobra de estacionamento, ou seja, faz a baliza aí. Ela fez a baliza, colocou o carro na vaga, bonitinho. O meu colega, todo delicado, vira para ela e fala assim: vamos sair?
Aí a senhora virou assim, na simplicidade dela, olhou para ele e falou assim: "Mas o senhor não é casado?" Esse homem, cara, ele era daquela nessa época, o pessoal era bem bruto, é aquele polícia antigo, de MASP 130, de MASP É estilo 180. Serjão, né? Esse bronco. E Serjão é fichinha perto desses caras, sô. Nossa, o povo era bruto mesmo, era bruto mesmo. O cara deu uma enrubescida assim: "Ô, minha senhora, só tá achando que eu tô aqui pra cantar, senhora? Eu falei pra sair com o carro pra continuar com o exame." Ah, meu filho, a Ah, mulher não conseguiu nem arrancar com o carro mais, teve que sair dali a pé acabou com o e exame acabou dela. o exame da senhora. E ela foi reprovada? Ah, não terminou o exame, ela foi reprovada aí. E saiu de lá chorando, e aí tem que contornar aquela situação e tal. Uma outra situação hilária, hilária. Eh, Alípio de Melo, a exame do Alípio de Melo, um outro também desses bem polidos, ah, faz a manobra de estacionamento. Normalmente você pedia para fazer a manobra de estacionamento, a baliza no carro, na rua, né? E quando parava, você pedia para fazer marcha ré. A gente já escolhia um local que dava para fazer marcha ré depois da baliza. Aí a senhora fez a baliza, parou alinhado, bonitinho. Aí o colega vira para ela e fala assim: "A senhora faz uma rezinha para nós?" A mulher desligou o carro, puxou o freio de mão e fez o sinal e começa. Aí você, que é isso? Aí começa, sabe, meio, ficava nervoso. Que a senhora tá fazendo? Uai, o senhor não pediu para fazer uma rezinha? É manobra de marcha ré, senhora, é pra senhora andar com o carro para trás. Uai, o senhor tá achando que isso aqui é igreja? A outra também que não conseguiu Não, fazer. tomou bomba. Foi reprovada também, foi reprovada. E era muito comum também, quando você virava pro candidato, né, e falava com ele: "Agora você pode sair", sempre depois de uma manobra, né, "aí agora você pode sair". O cara desligar o carro e sair do Saía carro, mesmo, sair do carro. literalmente. É, e sair do carro. Aí você falou: "Ó", aí você tinha que buscar o cara: "Ô, agora volta aqui, vamos continuar o exame". Porque você falava: "O cara pode sair", ele desligava o carro e achava que tinha acabado o exame de sair, mas na realidade era para sair do local que você estava com o carro, fez uma baliza, por exemplo, pode sair dali e continuar o exame. E a pessoa sair do carro, isso era muito comum também de Também. Você acontecer. não explica, né? Tem o português, né, é, a Erro de interpretação. comunicação aí. Exatamente, o erro de comunicação. E Isso era aqui, aquele interessante. famoso, o pessoal falava que ia lá no estado tal e que eles tiravam carteira na Kombi. Como é que é essa história? Olha, Existe? eu trabalhava na COP, COP Detran, e lá a gente fazia esse serviço investigativo, né, a COP era a delegacia, né, eu chamava Coordenação de Operações Policiais. Ah, você trabalhou na E COP? trabalhei na COP durante 8 anos. E lá a gente fazia essas investigações e apurava isso. Tinha muita venda de prontuário, tinha aqui em Belo Horizonte o pessoal pegava um ônibus e levava para São Paulo, levava para Bahia. O pessoal ia lá só assinar a ficha, né, que a ficha tinha que ficar, né, e tal. Eles iam lá só assinar a ficha. Tinha uns que trazia a ficha aqui, o cara já assinava, só mandava a foto para lá. E isso acontecia, assim, acontecia muito. Principalmente na Bahia. A Bahia tinha Itamaraju era recordista disso, né. Rio de Janeiro Rio de Janeiro, você chegava no despachante lá no Rio e dava só a sua foto para ele, uma cópia do documento, e já saía com a carteira. Já- Só que antigamente a gente tinha o PGU, né, que era o prontuário geral, e ele era estadual, ele era estadual. Então, às vezes você não conseguia consultar a carteira de outro estado aqui. Inclusive multa, por exemplo, o cara tomava uma multa aqui, a carteira de outro estado, então não entrava no prontuário dele. Certo. Por quê? Porque o sistema era estadual. Estadual. Então lá no Rio eles inventavam os números que era lá, você não conseguia, o cara vinha para Minas. Não tinha prontuário, não tinha nada, né? Aí quando você consultava na BINCO, que é Banco de Informação Nacional de Condutores, aí você não achava esse prontuário. Então, quando você não achava esse prontuário, você já sabia que a carteira era Friagem. comprada, era friagem. E engraçado que eles compravam o papel moeda, cara. Vinha a carteira no papel moeda, né? E era complicado. Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, tinha umas muitas aqui. Porque tinha uma famosa aqui em Venda Nova aqui, que ela levava de 15 em 15 dias. E a gente apurava isso.
Tinha uma escrivã que trabalhava comigo, muito boa de serviço, que uma vez nós demos uma cana bacana num pessoal lá de Itabirito, cara de Itabirito, e ele trazia e vendia as carteiras e entregava aqui em BH. E aí eu comprei a carteira para ela, né? Combinei com o cara direitinho, não, minha esposa, ela não consegue passar de jeito nenhum e tal. E ela que era a esposa, Era né? que... A escrivã. Minha amiga Gisélia, Pedrita, muito, pô, uma das melhores escrivãs que eu trabalhei com ela. E ela foi montando esse serviço para pegar esse pessoal. E aí na praça da estação ali, chegamos para receber a carteira. E o cara chegou numa Kombi, com mais umas 6 pessoas dentro da Kombi. E eu e ela sozinho, né? Aí eu falei, pô, e a gente aprendeu que a ação policial ela deve se basear em Su- superioridade, né? A gente fala numérica e de forças, né? Então, só eram 2 e tinham 7 pessoas. 7 É, pessoas. o motorista mais 6, né? Ele Entendi. que só que os outros eram clientes. E a gente depois pensa que era cliente. E na hora que ele chegou, que nós olhamos, eu falei, bom, não tem jeito, a equipe de apoio estava lá na rua de baixo, não dava, a gente teria que, o combinado era buzinar, entrar lá, buzinar o carro na carro que eles subiriam. Na hora que eu olhei aquilo, falei com ela, e aí? Ela falou, vamos dar. Ela já arrancou o 38, Improvisar, ué. já arrancou o 38 da bolsa. Aqui é polícia, você está preso. Eu já enquadrei a Kombi, né? E aí, buzinamos, aí veio a equipe de apoio e prendeu. Mas é muito bacana. Na hora que o cara viu que ela falou, aqui é polícia, você está preso, pelo amor de Deus, mano, não faz isso comigo, não. Ah, muito interessante. Mas eu participei de algumas canas bacanas também, cara. Ah, conta pra gente aí Lá, alguma outra situação de prisão, é muito interessante. em 94, eu fui trabalhar em Betim. Betim? Betim. E tinha havido uma fuga, né, dos famosos, dos 4 famosos lá, Tiãozinho, Leitão, Popó e era Peninha? Não. Peninha, e Peninha. Peninha. E o Tiãozinho ele estava foragido. E e ele caiu lá em Betim, ele caiu lá em Betim. Só que ele caiu com nome falso, ele caiu com nome falso. E ele estava saindo, ele saiu, e quando o pessoal descobriu que era ele, saiu todo mundo procurando, né? Inclusive o pessoal falou que o pessoal tinha facilitado a fuga dele, na realidade não foi. Eles não sabiam que era ele e ele tinha sido liberado pelo outro nome, né? E na hora que eu cheguei na delegacia, eles falaram, ô, Tiãozinho, eu falei, Tiãozinho? Falei, é. Inclusive o Tiãozinho, na época, ele estava amaziado com a Xuxa. Maildes, qualquer coisa assim. A Xuxa, que foi presa também, ela era fisiculturista, fazia aqueles rolês de carro ali no Mineirão, Sei. né, fazia drift, rodava corrente lá. E a Xuxa, na hora que eu estava chegando, que ela me viu, ela saiu correndo. Aí eu falei, ó, coisa errada, o que que essa mulher tá fazendo aqui? Falei, não, ela veio aqui para encontrar com o marido dela. O marido dela, quem é o marido dela? Aí falou, o marido dela é o Chãozinho. Aí os caras falam, Tiãozinho, falou, ele saiu agora, que ele estava aqui, então conta o nome. E nós saímos na busca dele. E eu dei sorte que eu escolhi imaginei um provável trajeto. Falei, bom, esse cara deve ter saído por aqui para poder chegar na BR. Por dentro, para não ser na via principal, né? Vai por dentro. Na hora que eu virei, primeira rua que eu andei 2 quarteirões que eu atravessei, saí de frente para ele. Aí ele se jogou na rua, lá no meio da rua, e começou a gritar. Ele vai me matar, ele vai me matar. Até parece que eu sou disso, né? Aí ele se deitou lá, Tiãozinho, foi uma das canas bacana e ninguém, eu que descobri por acaso, chegando assim, né, que eu descobri que era o Tiãozinho. O Ah, é? outro caso também é o Jabu. Jabu era gostava de tomar carro de assalto. Carro de assalto? Ele assaltava os carros. Aí a gente estava na diligência que nós fizemos lá no bairro Serrano. Serrano proliferava ladrão de carro, né? Tinha muito ladrão de carro. Serrano, ou região, né? Muito Padre ladrão de carro naquela Eustáquio, região ali. Padre Eustáquio, E a gente retornando Serrano. do Serrano para Forte Veículos, tinha um ônibus parado, a gente parado atrás do ônibus, o Jabu meteu a fita no carro na frente do ônibus.
Visualizamos aquilo, já saiu a equipe correndo. E o detalhe, a gente estava como preso no banco de trás, que era o famoso X9, né? É, Eh, saiu todo mundo correndo, largou preso lá. deixamos preso na viatura. De repente, eu olhei para falar: "Uai, peraí, tá todo mundo correndo, quem ficou tomando conta do preso?" Voltei correndo, o cara já estava na direção da viatura para pinar com a viatura, Que mano. isso? Aí coloquei lá no cofre, né? Guardei ele lá e fui correr atrás dos caras. Na época eu estava bem fisicamente, corria pra caramba, fazia taekwondo, E né? pegaram Pegamos jabu. e não Ó, perdeu o preso, não, mais perdemos. importante. Mais importante, conseguimos 2 prisões. Aí o jabu tomou uma condenação por assalto nesse aí, né? Roubo majorado. E foi bacana esse aí também. Você falou dessa situação aí, eu lembrei, aconteceu com a gente, só que o nosso preso fugiu. Nós fomos fazer fomos com o preso, prendemos um, ele estava preso, fomos prender um outro parceiro dele, lá no Morro das Pedras, famoso Morro das Pedras. MDP, Aí paramos a viatura no campo na e ele Brás. ficou algemado Lá na Brás. no cano, entendeu? Aham. No cano e algemado no cano ali. E descemos para estourar a casa lá e largamos o preso lá. Quando nós voltamos, cadê? Cadê o preso? Levou até a algema, mas nós buscamos ele depois. Ali no Morro das Pedras, ali, nós tivemos tinha uma turminha boa ali, não sei se chegou a conhecer o Manabu, por exemplo. Manabu, Manabu era terrível, Nhanha, Inhanha, José Aparecido de Oliveira. Ele, tinha mais gente lá, eu viu? troquei tiro com ele na Savassi, em 97. Ele pegou uma mulher de refém, eu dei muita sorte. Eu era muito inconsequente também, porque às vezes o cara fala assim: "Ah, o cara tem disposição". Uma coisa é você ter disposição, a outra é você ser inconsequente. Eu era muito inconsequente quando eu entrei na polícia, sabe. Ah, aquele negócio para mim, qualquer coisa era aquilo Era mesmo. festa. Ah, eu não tinha, sabe. E hoje a idade vai te dando uma sabedoria, e eu vejo que não era disposição não, era inconsequência. Na Savassi, miolo da Praça Diogo de Vasconcelos, eu troquei tiro com um cara ali, sabe. O cara pegou uma mulher de refém, eu atirava muito bem. Então, na hora que ele apontou para mim, eu dei um tiro nele, ele agachou. A mulher desmaiou, eu achei que eu tinha acertado a mulher. Nó. A mulher desmaiou, assim, sabe, desceu igual manteiga desce, assim, escorregando, assim, e aí ele se rendeu, sabe. Primeira pessoa, eu lembro como se ficou assim, que isso ficou até bastante, o Juninho, Rômulo Avelar Júnior, foi o primeiro policial a chegar lá. Ele chegou já acelerado e eu falei: "Não, não, tá tranquilo já dominamos a situação já". Os caras tinham cometido um assalto lá na rua Palmira, na Serra, numa Na lotérica. serra. E desceram. E a gente trombou com eles de frente ali no cruzamento, bem na praça ali, na Cristóvão Colombo com Getúlio Vargas ali. Aí ele desceu na Pernambuco. Estourei a vidraçaria, lá tinha uma loja que chamava Donuts. Estourei a vidraçaria com um tiro lá, eu achei que tinha acertado a mulher. E aí, como ele tentou contra mim, né, ele ainda foi autuado por tentativa de homicídio também, e eu sou a vítima dele lá nesse coisa. Mas muito interessante. Hoje eu fico pensando, primeiro, a sociedade não merece que você faça isso. Segundo, as leis, a aplicabilidade das leis hoje, ela faz com que o policial não tenha essas atitudes. Então, se fosse hoje, por exemplo, eu teria fugido, porque eu não iria atirar nele, ele teria saído fora, eu não teria encurralado ele, porque o direito de fugir é constitucional, né? Então, deixa o cara fugir. Hoje, Depois porque pega, né? se der, depois você pega. Hoje, naquela época, ele não deixava fugir, não, né? Não Que levava desaforo para não, casa de jeito não, nenhum. não. Só que com isso, as pessoas acumulavam processos administrativos, acumulavam ações judiciais, né, que você tinha que se defender, você gastava um dinheirão com advogado, porque o Estado não te patrocinava. E graças a Deus eu sobrevivi a uns 4 processos desses aí, mas assim, tudo no estrito cumprimento. Então eu ia tranquilo, porque Estrito cumprimento do dever legal. eu ia tranquilo, porque eu sabia que eu não estava fazendo nada de errado, eu estava só trabalhando. E fomos aí, fomos sobrevivendo, graças a Deus. Você está hoje no continuado? Estou Como é que é o continuado? Hoje, quando você implementa o tempo de aposentadoria, o Estado te dá a opção de você permanecer
e te paga uma bonificação. Chama gratificação, incentivo ao exercício continuado. É equivalente a 1/3 do seu salário. Certo. Mas você chega a aposentar, não, né? Não. Você tem que continuar, você não pode aposentar. Por isso que chama exercício continuado. Isso é opcional? Opcional. Fica quem quer, né? No meu caso, eu achei muito. Interessante. Eu não tinha pretensão de aposentar. E o Estado ainda vai me bonificar por isso, para eu continuar? Ótimo para mim. Muito bom. Tem colegas que falam, deu a hora, tem que aposentar. Cara, isso aí é de cada um. De cada um, Isso é né? de cada um. Nós não podemos ser nem censores, nem juízes de ninguém. Certo. Cada um tem o seu, como diz o Zeca, cada um tem o seu cada um. Se tá bom para você, continua. Se não tá bom para você, meu filho, aí sim vai viver outra vida. E esse tempo que você fica, conta para quinquênio, conta Sim, para tudo? para tudo. Eh, Quando eu implementei meu tempo, né? Aí você ganha aquela gratificação do trintenário, Certo. né? E depois disso, aí você vai, cada 5 anos, continua contando os quinquênios, né? Então, hoje eu tenho 7 quinquênios e vou implementar mais um, que é o 8º quinquênio, e aí pretendo largar o osso. Certo. Tem uma nova lei que está tramitando, projeto de lei, não é lei Tem o ainda, né? PL, né, que está É o tramitando. PL que está transitando, que vai ser um pouquinho diferente, não é isso? Muito diferente, né? Um pouquinho E o que diferente, não. você acha das mudanças? O que você pode me falar sobre isso? O que acontece, vamos ver? Hoje, eu recebo 1/3 do salário para eu continuar, né? E esse 1/3 é sobre o salário bruto, né? Então, hoje, compensa para eu ficar. Esse PL, ele traz uma proposta de um valor fixo para todo mundo. Independente da sua classe, independente do tempo que você tem, porque você pode averbar um tempo também, né, para aposentar. E isso não conta no quinquênio, por exemplo, o pessoal que tem ADE agora, então tem uma diferença de salário muito grande. Às vezes você implementou o tempo, mas você está recebendo menos do que o outro, por exemplo, da minha época, né? Por exemplo, eu tenho 35 anos de polícia, mas são 35 anos estritamente policiais. E mais o tempo de fora, né? Eu tenho 4 anos de fora. Você averbou. Eu averbei esse tempo. Então, hoje, isso soma tudo para mim. Para quem entrou depois de 2004, não. Você pode averbar o tempo para aposentar, mas ele não vai te conferir vantagem, né? Igual eu tenho quinquênio administrativo. Então, no final, dá uma diferença de salário. Então, hoje, por exemplo, qualquer um, se quiser ficar nessa, hoje você vai poder, esse PL você se aposenta e aí você vai ser reconvocado. Reconvocado. Só que a reconvocação não é igual na PM. A PM você volta recebendo 1/3. A reconvocação te paga 1/3, mais as vantagens de quem está na ativa. Para nós, vai pagar 3.500. Já está definido isso? Já está no projeto de lei, 3.500, e aí não compensa, porque eu já estou perdendo metade, né? E aí não compensa, não compensa. E aí, para você aposentar, aí você não vai contar mais quinquênio. Então, no meu caso, por exemplo, é melhor eu continuar. Eu fico no exercício continuado, vai continuar contando tempo, eu vou continuar fazendo jus ao quinquênio, e todas as benesses que têm essas vantagens penduricadas, que muitas pessoas criticam, mas outrora eles faziam uso deles também. Né? Claro. Eu costumo falar com alguns aposentados, falo, cara, mas quando você estava no ativo você tinha isso, e o aposentado não tinha. Por que agora que você está aposentado você quer ter esse aqui? Porque o negócio é assim, a gente sempre quer para nós, né? Com certeza. Você critica o Isso é do ser outro, humano, né? E o cara fala, mas por que você está na ativa? Não, é o contrário, é porque você está aposentado, aí você está querendo o que eu tenho na ativa. Por que você não continua na ativa? Você quis aposentar, você quis aposentar. Então você tem que ter o ônus e os bônus também. Não é só eu quero só as vantagens? Não pode. Tá certo. Quais mais outras delegacias que você trabalhou, Paulo, que você possa citar que merece um destaque? Eu trabalhei em várias delegacias. Eu saí da Furtos, do Quilo Zero, eu fui para a delegacia de menores. Trabalhei com Deon. DEON, na época chamava DEON. Era DEON e CEON, né? Era a delegacia e o centro. O centro ficava lá na Sagrada Família. Esqueci o nome da rua Esqueci o agora. nome também.
Então a C1 ficava ali, que era onde ficavam os menores, né? Certo. Detidos, né? E a delegacia que funcionava no departamento de investigações aqui na Lagoinha. Trabalhei com um cara que, para mim, ele foi muito bom. Depois eu acabei descobrindo umas mazelas, né? Mas comigo, eu sempre falo, olha, cara, um puta policial, me ensinou muita coisa, não deixou fazer nada errado. O cara era bacharel em direito, era muito inteligente. Douglas Anfrísio Boy, meu chefe de equipe. Puta policial, cara. Douglas Boy. Douglas Anfrísio Boy. Douglas Boy é o pai dele. Ah, entendi. É o Douglas Anfrísio Boy. Então, assim, era o meu chefe de equipe. Muito, mas muito polícia. Bom de serviço, disposição, inteligente pra caramba. Me ensinou muita coisa, não deixava eu fazer nada de errado, sabe? Então eu só tenho gratidão por um cara igual esse. Depois eu fui para Contagem, passagem assim, relâmpago. Trabalhei com um delegado lá que a gente não se afinizou muito. É, Deu muito certo, não. é. Aí ele, na época era muito comum, assim, o delegado não gostava de você, ele arrumava uma permuta para você. Você só descobria na hora que publicava no boletim. Ex officio. Aí você só descobria, publicou no boletim, você está indo para o lugar tal. E para mim foi muito bom. Na época eu até achei ruim. Aliás, aconteceram 2 vezes isso comigo. Aí eu fui para Betim. Aí eu fui em 94 para Betim. Fui trabalhar em Betim, 4º distrito de Betim. Quarto distrito. Foi onde eu prendi o Tiãozinho. Muito bom. Delegacia muito boa. Tinha uns polícia antigos lá, Delan, por exemplo, Delano. MASP 133, de Uberlândia. Era um cara assim, tranquilo demais, a paciência dele, tinha hora que me irritava a paciência dele, eu novinho, ele velhão já de polícia, quase aposentando, mas era um cara extremamente inteligente. Pouca leitura, mas um cara muito inteligente, com uma sabedoria muito grande, aprendi muito com ele. E aí, quando eu estava lá, veio o Samir Samir, Assunção boneco de Olinda. e foi trabalhar com a gente lá. Ele tinha formado, né? Foi ele, o Você Samir. chegou a trabalhar com o Breno de Oliveira, não? Não, o Breno não. Ah, Conheço ele sim de outros trabalhos, mas não cheguei a trabalhar com ele não. certo. O Samir foi para Betim. A primeira lotação dele foi lá em Betim, no 4º distrito. E aí chegou lá. Samir e Rossini. O Rossini depois até faleceu, teve uma doença, acho que doença hepática, se eu não me engano. Não lembro. Faleceu, E trabalhamos lá. Aí eu fiquei pouco tempo, depois que eles chegaram, eu fiquei pouco tempo. Aí eu fiz uma permuta com o Paulo Otti. Paulo Otti? Ele estava na Metropol e o Jaci tinha ido para lá. Ele era muito amigo do Jaci, foi para Betim e eu vim para Metropol. Aí eu fui trabalhar com o doutor Edivaldo Brandão e doutor Minelli, 2 cruzeirenses, bacana, a gente ia para o Mineirão e tal. Aí um dia eu falei, cara, eu quero trabalhar em delegacia, não quero trabalhar aqui não. Aí fui para o 1º distrito na Carangola, fui trabalhar com o Peixinho Saboado, do Rogério Evangelista, gente boa demais, e o Carlinhos Chorro, que era o inspetor. Carlinhos Chorro. Pô, meu Carlos Alberto. Carlos Alberto da Costa, parece. Eu não vou Esqueci o saber. sobrenome dele. Carlos Alberto. Carlinhos Chorro. Carlinhos Chorro. Pô, Com paizão todo da respeito, gente. viu, Carlinhos? Pá, meu amigo. Eu tenho liberdade para chamar ele de Chorro, porque meu amigo. Muito Carlos Alberto Oliveira Costa. Oliveira Costa? É, Perfeito. ele era o nosso inspetor lá, cara muito bacana também. E eu trabalhei com outro cara lá, que no período que eu trabalhei com ele, eu posso te falar assim, senhor polícia, Ataídes Pereira da Silva. Ataíde. Senhor polícia, cara. Trabalhei com ele 3 anos. Aí eu fui para furto de veículos. Infelizmente, quando eu fui para furto de veículos, aí descobri que ele não era tão excelente polícia assim. Infelizmente, ele teve um desvio de conduta, não estou para julgar, mas aí lá eu descobri que tinha uns desvios. Mas no período que eu trabalhei com ele, não tenho nada a reclamar dele. É outro cara também assim que muito conosco, sabe? É aquele cara muito reto, sério, trabalha. Cara, não tem assim nada que reclamar dele, conduta dele enquanto policial, enquanto chefe de equipe. Mas muito, muito bom polícia mesmo. Sabia entrar e sair de qualquer lugar, sabia conversar com o pobre, sabia conversar com o rico, sabe? Então, assim, aí depois a gente se decepciona às vezes com algumas Isso faz pessoas, parte da vida, né? mas eu tenho Nós não assim, estamos aqui para julgar ninguém. exato, foi o que eu falei, nós não Ué. estamos nem para censurar nem julgar. Com Então eu falo certeza. assim, no período que ele foi meu chefe de equipe, puta polícia, muito bom policial.
Tive o prazer de trabalhar com o Toca Fundo. Pô, Tim cara, Toca Fundo, cara. Carlos Alberto Toca Fundo. Carlos Putz, Alberto. bicho, que cara fora de série. E tá nativo até hoje. Tá nativa lá na Máximo Puma, hein? 258, hein? 258 ou Grande, 259, grande é a Toca mesma Fundo. turma. Mas um cara bacana demais, bicho. Pô, sacanearam com ele no curso de delegado. Ele entrou com liminar, e aí eles entraram na mente dele, falaram que se ele abandonasse a liminar, que ele ia ser nomeado. Ele, ele abortou a liminar e sacanearam com ele. Inclusive tem o nome dele naquele Tem o, manual no, de tem o delegado, nome dele lá, no velho. almanaque dos delegados. E ele não foi nomeado. Cara, eu acho assim, antigamente tinha muita coisa desse tipo, né? Era muita mazela, o pessoal perseguia muito, tinha Muita muito. perseguição. Tinha. Infelizmente Principalmente o tinha. pessoal que era mais operacional, né? Porque polícia É, e bronca tava lado a lado, né? é porque naquele período lá você não tinha muita tecnologia, né, cara, para usar. Eu, depois que eu fui trabalhar com o doutor Faria lá no departamento de investigações, é que eu fui conhecer a interceptação telefônica, aí esse monitoramento, né? E aí sim a gente passou a trabalhar com a polícia de inteligência. Mas antes era tudo na bruta. Era tudo na bruta. Você tinha que buscar endereço era no catálogo Riviera. Hoje você vai no computador, no telefone, hein, né? O telefone hoje substitui o smartphone, substitui o computador, máquina de escrever, tudo, máquina fotográfica, rádio, televisão. Então tá tudo na palma da mão. Antigamente não. Para você conseguir uma interceptação telefônica, cara, era coisa De outro assim de mundo, né? outro mundo. Eu saía com os pedidos, tinha que ir na justiça, depois pegava aqui, ia lá na Savassi, na Telemig celular, levar para pedir, para montar. Mas foi uma escola muito boa. Foi uma escola muito boa. Aquela Joãozinho da Ponte 50 foi um serviço nosso lá, que nós fizemos lá. Equipe muito boa, doutor Hugo Malhano, Papalégua, doutor João. GRE, né? Não, Não, era do DI mesmo. é do O doutor DI. Faria, ele tinha ido lá pro DI e ele montou o setor de inteligência. Foi na época que quase que unificaram as delegacias todas de novo no DI. E aí o doutor Faria era o chefe do departamento. E aí tinha. O doutor Hugo Malhano estava na Rouba Bancos, Rouba bancos. que pertencia ao departamento de Ele e Dr. investigações. Alcides. E doutor Wanderson, doutor João. João João. Prata, não? Não, não, o João, que foi chefe de polícia, João. Foi detetive na minha turma, inclusive. Você esqueceu o nome dela, você vê. Ele foi chefe de polícia. Era o doutor João, o doutor Wanderson e o doutor Pombinha. Denilson. Denilson. Eram os Pombinha três, triste. Pombinha Atriz. Os três delegados, né, cuidavam desse setor lá, e eles estavam fazendo esse serviço. Aí veio o doutor Hugo Malhano, Cajarana, Cabelinho, Resende. aquela turma toda ali. Eli, cara, um dos policiais mais sagaz que eu conheci, Eli. O Eli, ele tem o tirocínio dele, cara, é fora do comum. Às vezes você olha pro Eli assim, você fala assim: "Ih, quem que é aquele trouxa ali?" Trouxa, ou o Eli, ele tá percebendo tudo que tá acontecendo à sua volta aqui, ó, e já buscando uma solução para aquilo. Cara, eu nunca vi um cara tão inteligente Fazer igual uma o Eli. leitura rápida, né? Nossa, mas ele faz uma leitura do ambiente assim, cara, muito, muito, muito. Ele hoje, se eu não me engano, ele tá lá na Core, né, é inspetor lá do DEUESP, acho que ele que é o inspetor lá da Core. Muito inteligente ele. Então ele estava tudo ali. Aí tinha Zeniel que fazia era o chefe do setor de inteligência nosso lá. Aí veio o Jonatas, ah, uma galera boa, viu? Uma galera muito boa. Linha de frente. E os caras muito inteligentes. E eu fazia o serviço de monitoramento. Eu, Luiz Fernando, a gente chegava, ouvia as ligações, transcrevia e fazia o monitoramento ao vivo também das herbes, né, de onde o pessoal estava, geolocalização, né? Enquanto o pessoal estava viajando atrás dessa gangue aí da Ponte 50, a gente monitorando. E esse dia que pularam no Joãozinho lá, eles pularam lá no Pará.
E a gente daqui falou: "Ó, vocês estão a 100 metros dele ali". Cara, esse serviço é fabuloso. Nossa, bom demais. E fizemos um serviço bom também nesse período lá. Estava tendo uma série de furtos e roubos no pessoal do correio. Os correios, os caras pegavam talões de cheque Talão de e cheque e cartões de cartão. crédito. E com a ajuda de alguém, eles conseguiam os dados, né, CPF deles e tal, para desbloquear os cartões de crédito e estava arrebentando nisso aí. E aí o pessoal dessa delegacia, era o pessoal do DEUESP, era o Pedro, inspetor Pedro, que estava com esse serviço, e aí nós montamos uma operação e pulamos um pessoal ali na pedreira ali, uma turminha lá, prendemos 19 pessoas, 19 pessoas? 19 pessoas. E aí acabou também esse serviço. E nisso aí, descobri depois que tinha até policiais envolvidos, né, que estavam vendendo informações. Triste, mas Acontece, né? acontece. Aí os caras falaram: "Ah, vocês estão fazendo serviço de corregedoria". Eu falei: "Nós não estamos fazendo serviço de nada. Nós estamos pegando vagabundo. O vagabundo que está tendo contato com você, isso aí não é problema nosso, não, né? Cada um cuida do seu. Justamente, né? Nós não ficamos atrás de bronca de polícia, de nada. Nós estamos prendendo vagabundo. É diferente". Tá E aí certo. veio essa mudança. O doutor Edson assumiu o departamento, o doutor Faria voltou para o DEUESP. Falei: "Ah, DEUESP viaja muito esses negócios, eu vou ficar quietinho aqui". Aí eu tô lá no departamento desde 2006. Plantão. Não, aí eu fiquei no No expediente. expediente primeiro. Fiquei na inteligência, era expediente. Aí quando acabou isso aí, o doutor Edson acabou com o serviço de inteligência lá, que ficou meio chateado e tal. Doutor Edson, Edson Moreira. Edson Moreira? Acabou com o setor de inteligência. Aí eu fui para a delegacia de desaparecidos, uma delegacia excelente. Você trabalhou com a doutora Queria Cristina, Cristina não? Coelho. Cristina Coelho Cicarelli Masson. Top, pessoa fora de série. Foi delegada lá da Rouba Bancos também, né. Foi delegada lá na Furtos e Roubos, sim. Tive com ela hoje, coincidentemente. Cara, Pessoa formidável. formidável. Tenho, assim, um apreço muito grande por ela, tenho um carinho grande demais por ela. A gente trabalhou lá um período e fizemos uns serviços bons lá. Inclusive, esse maníaco de contagem, né, a delegacia que fez o serviço todo, na hora de colher os louros da vitória, apareceram os outros, né, e tal, que sempre Acontece. sempre foi assim. Mas ela é uma pessoa que ela não tem vaidade, Não tem nenhuma. nenhuma vaidade com relação a isso. Formidável ela. A doutora Cristina, na época, inclusive a gente conseguiu desaparecido, cara, é uma situação muito delicada, porque quando você perde um ente querido morto, acabou. Agora um desaparecido, você tem sempre aquele alento e aquela esperança de encontrar a pessoa com vida. E isso vai machucando dia após dia as famílias. É. Então quando a gente conseguia, cara, trazer de volta para a família esse ente, nossa, aquilo ali valia a pena É demais. gratificante, né? Nossa, nossa, mas valia a pena demais, demais mesmo. E a gente conseguiu fazer, algumas boas investigações disso aí e Bacana. trazer de volta as pessoas lá, inclusive caso de sequestro relâmpago, a gente fazia muito isso também, mas a nossa da doutora Cristina teve um período lá que a gente conseguiu fazer um programa que integraria a desaparecido com o IML. Então toda vez que você cadastrava no IML um desconhecido, cruzaria as As informações informações. com o banco de dados da desaparecidos, e isso iria facilitar demais o reconhecimento de muitas pessoas. Mas, como a ideia veio de baixo, ela não foi para frente. A gente tem um problema no Brasil, que, assim, que se a ideia não for minha, ela não é boa. Principalmente na. É. Vamos deixar assim do jeito, então vamos deixar dessa forma. Então, assim, e isso não foi para frente. A resposta que deram para mim foi assim: ó, "Nós não podemos pensar micro, nós temos que pensar macro". Macro. Falei: "Mas se a gente não começar, nunca vai ser macro. Não tem jeito, não dá ser para começar macro não. A gente pode começar micro e o micro foi expandindo até virar macro, não? Não, não, tem que fazer para todo mundo". E aí não fez até hoje. Não fizeram até hoje. Na Desaparecido, você chegou a trabalhar com o Cícero? Inspetor Cícero?
Que Deus o tenha. Que Deus o tenha, né? Um grande Cícero, inspetor lá da o Cícero, doutora. ele sucedeu a um outro que estava lá, que eu não lembro quem que era que estava lá. Eu fiquei pouco tempo. Aí eu fui pro plantão, porque sempre tem uma pessoa que abusa um pouco das coisas, né? Então lá na banca, né? Alguns examinadores, eles estavam negligenciando com o serviço da delegacia, de outras delegacias, não na C- minha delegacia. Certo. E aí começaram a aparecer as reclamações e aí mudaram, falaram que para a pessoa trabalhar durante o dia como examinador, ele tinha que estar no período, no regime de plantão, para não concorrer com o período de trabalho dele. E aí eu peguei e fui para o plantão, que eu não queria abandonar, porque como examinador você ganha honorário, né, por participação. Então, se eu trabalho, eu recebo honorário, se eu não trabalho, eu não recebo. Então, Aí você largou a operacional para ir pro plantão. aí eu abandonei a Desaparecidos e fui para o plantão. E aí estou no plantão até hoje. Tamo aí. Apesar que o nosso plantão lá, ele é um plantão operacional, que a É, gente não vai para a deixa de ser, rua, né? a gente faz os É. locais, tem no local Eu de falo homicídio, a assim, gente atende. Deixei de trabalhar no expediente e fui para o foi pro plantão. plantão, É, tá certo. Temos que corrigir aqui a é, nossa colocação aqui, né? é. Justamente. E você trabalhou no caso da Elisa Samúdio? Sim. Aquele caso, cara, foi um caso muito emblemático. Ah, a gente recebeu informações daquele caso e a gente ia checar e você não conseguia nada. Foi uma coisa, assim, incrível. Aí você voltava e falava: "Não, tem sim". Fizemos uma uma prisão muito bacana com a equipe de contagem, que foi a prisão do Zé Boy, né, que foi apontado como um dos, mas não era nada disso, depois a gente descobriu que não era nada disso. Mas à época o que era ventilado é que ele teria participação, né, no sequestro dela e tal. E aí como é que foi feito isso? O pessoal de contagem vestiu roupa do pessoal da CEMIG, e foram fazer uma manutenção na rede lá, lá no Beatriz lá. E aí ficaram lá esperando. E quando ele chegou no boteco, pularam nele. Tudo isso serviço de inteligência que a gente monitorando e tal. E foi Certo. muito bacana. Mas esse caso esse caso, não, eu confundi os dois casos. Você falou da Elisa Samúdio. Isso, Não, a Elisa Samúdio já estava no plantão. Esse é o certo. caso da Daniela, Ah, que sumiu no Daniela, estacionamento aqui, né? justamente. Esse caso da Daniela Foi é um que caso nós emblemático também, né? aí esse aí que nós pegamos o Zé Boy. O caso da Elisa Samúdio eu não trabalhei nele não, foi a equipe anterior à minha Certo. que pegou no dia, inclusive um parceiro meu que agora está no Senasp, que é um cara muito fera, que é o Robson Figueiredo Carlos, está dando aula Brasil afora, é um cara É. muito inteligente, tem algumas matérias publicadas, está fazendo um doutorado agora. Ele é muito bom em investigação, tem um método criou um método de investigação que é utilizado no curso da Cadepol. Ele é um cara Ó, interessante, hein? muito fera mesmo. Robson Figueiredo Carlos. Está no Senasp, está em Brasília, muito merecido. Mais um Robinho, coincidentemente, né? E detalhe, porque às vezes tem muitas pessoas que têm uma capacidade muito grande, têm um potencial muito grande e não é o muito utilizado pela polícia, né? Vou dar um exemplo lá do Departamento de Investigações, tem o Juliano Travassos. Travassos, Quando criaram a Delegacia de Crimes Cibernéticos, chamava DERCIF, Dercife. o Juliano era o cara que mais entendia de informática lá. Ele poderia ser o chefe do setor. Eles preferiram contratar um cara de fora, né, para vir. O cara não sabia nada de polícia, não entendia como funcionava. O Juliano tinha que fazer tudo, tinha que ensinar tudo para ele. E o Juliano, nem promoção, Juliano. Nós ficamos 17 anos para ir a 2. 17 anos. Mas na Eu, polícia sempre Juliano. aconteceu isso, né? Hoje não acontece mais em virtude de lei, né? Por força de lei, hoje com 8 anos a pessoa, mesmo assim, não vai com 8 anos. Demora 3, 4 anos para poder Mas publicar. eu falo assim, a pessoa errada no lugar. É, A pessoa certa nunca é subutilizadas. colocada no lugar, né? Subutilizadas. A pessoa com Subutilizada. potencial, com conhecimento, e é subutilizado. Eu lembro na nossa época tinha vários policiais formados em direitos, não eram aproveitados em nada, É, né? Policiais formados em outras áreas não eram aproveitados naquela área, entendeu?
Infelizmente, eles preferem abrir licitação, contratar uma pessoa de fora, pagar um salário, tal. Na época eu até lembro que eu conversei, eu tinha uma certa intimidade com o chefe do departamento, né? Aí eu falei com ele: "Poxa vida, o cara é fera de informática, por que que não dá ele um cargo aí de subinspetor aí para ele, né? Já ajuda bastante pro cara, melhora o salário do cara, né? Dá promoção Incentivo, para ele, né? é um incentivo". Não dá. Não, não, vamos contratar um especialista que é melhor. Falei: "Gente, como assim? O cara que é especialista". Aí contrataram o especialista que tinha que perguntar tudo para ele. Terrível, Complicado, né? terrível, terrível, terrível. É, Paulo, a polícia é assim mesmo, né, cara? É, Bom, o papo tá muito bom, né? mas, né? Já estamos chegando ao final de mais um programa, né? Ô, Paulo, deixa um recado aí para, primeiramente, para os nossos colegas mais antigos aí, o pessoal que tem mais história para contar. Faça um convite, né, que possam comparecer aqui, dar o seu testemunho, um bate-papo informal aqui. A gente não morde, né, cara? A gente está aqui para receber os colegas e, posteriormente, o pessoal mais novo, né, os policiais mais novos que estão aí carregando agora a nossa gloriosa Polícia Civil. É, bom, antes de fazer o convite, eu queria fazer um pedido, né, para o pessoal mais antigo. Quando eu entrei na polícia, muitas pessoas já falaram assim: "Ah, a polícia acabou". A polícia vem acabando desde sempre, desde sempre. O que acontece é que a gente tem que se adequar, né, e se adaptar às novas tendências e às mudanças, As novas a gente mudanças. tem que se adaptar. Eh, Hoje, não é que a polícia acabou, a sociedade ela mudou, e a gente tem que estar atento a essas mudanças e às transformações. A polícia hoje ela trabalha de uma outra forma, né, e tem muitos, muitos bons policiais atuando. Na homicídio, por exemplo, tem muitos policiais bons. O cara que faz com zelo, o cara que faz com gosto, com a pressa, aquilo que a gente nos é proposto, né? E às vezes eu fico até um pouco magoado com algum antigão que fala: "Ah, na minha época não era assim. Ah, o cara não". Mas tem cara que chega, tem colega nosso aposentado, que chega na delegacia onde ninguém conhece ele e ele quer ser conhecido. Não tem como. Ele tem que chegar com humildade, se apresentar lá, sabe? Qualquer policial antigo que chegar em qualquer unidade e se apresentar, ele vai ser bem entendido, com certeza. Agora, se ele chegar em qualquer unidade policial querendo reconhecimento e querendo tratamento especial de uma pessoa que nunca viu ele na vida, ele não vai ter. Ele não vai ter. E está acontecendo muito isso. Eu vejo muitos polícias reclamando: "Ah, eu fui maltratado", mas ele não fala como que ele chegou lá, sabe? Então, isso assim, eu queria que o pessoal fizesse essa reflexão e quando chegasse numa unidade policial, chegasse com humildade, da forma como ele gostaria que chegasse para ele quando ele estava trabalhando. E não chegar com prepotência, com arrogância e falar: "Eu sou fulano de tal", sabe, "Você tem, quem é você?", e sabe, não pode. As pessoas elas têm que ser tratadas com o mesmo respeito que a gente gostaria que fosse tratada a gente. E infelizmente isso não tem acontecido e tem acontecido muitos atritos Atritos desnecessários, né, as desnecessários. desinteligências, né, na delegacia. E isso é desnecessário. Eu, como eu ainda sou antigão, eu conheço muito dos antigos que vão e eu faço questão de atender bem. Mas eu não faço questão de atender bem só os antigos, não. Eu faço questão de atender bem qualquer pessoa que chega lá procurando pelos nossos serviços, porque a obrigação nossa é atender bem, e Com certeza. nós somos concursados para isso. Pessoa chegou lá precisando ser atendido, é obrigação nossa tratar a pessoa com respeito e fazer um atendimento, pelo menos de qualidade, para essa pessoa. E aproveitando, né, lembrar para os colegas aí, os antigões aí, que eles não são baús não, então não tem que ficar guardando história não. Vem aqui Isso contar essas mesmo. histórias, né, para todo mundo, né. Vem contar as histórias aí, tem muitas histórias que merecem ser contadas e precisam ser contadas, até mesmo para a nova geração ter conhecimento dos fatos que aconteceram, né. Pô, tem tanta gente que trabalhou lá no Quilo, lá que tem muita história para contar. Tem gente que trabalhou em distrito, que tem muita história para contar. A Às vezes fica com vergonha: "Ah, não, eu vou lá, vou falar o quê?". Cara, tem história demais. Se a gente ficar aqui, dá para escrever um livro, qualquer um que vier aqui dá para escrever um livro. Então a pessoa não tem que se acanhar e tem que vir aqui e, né, fazer aqui essa gracinha aqui para o nosso amigo Xuxa e contar as histórias aqui.
E aproveitando, Bambi, eu queria fazer um agradecimento especial para você, por você estar se dedicando, né, estar se doando, tá dando essa oportunidade para todos vir aqui contar um pouquinho. E pela sua iniciativa aí, né, de criar associação, né, fazer esses trabalhos aí que você vem fazendo, que ninguém gosta de fazer, todo mundo gosta de criticar, mas na hora de fazer, ninguém quer fazer. Eu, em meu nome, em nome de toda a instituição, quero agradecer a você por você estar fazendo esse serviço aí. Sou um dos colaboradores, né, da associação, faço questão e conclamo a todos policiais, não importa de qual carreira, não importa de onde estão lotados, venham para a associação, venha juntar forças aqui conosco aqui, porque fazer o bem é muito bom. E Com certeza. melhor ajudar do que ser ajudado. Com certeza, Paulo. A Associação de Apoio ao Policial Civil de Minas Gerais, devidamente registrada. Nós temos ajudado aí muitos colegas, outros que não estão mais nos nossos quadros da Polícia Civil, mas que passaram por aqui e não deixam de ser nossos colegas. Nós temos ajudado familiares, pessoas da sociedade em geral, com grande satisfação, né? A gente não tem distinção aqui de cargo, de função, de novato, de antigão. Então, de de ex-policial, ex, né? de nada. Nós estamos aqui de Inclusive outras forças alguns, policiais. inclusive alguns, né, que foram injustiçados aí, Com né? certeza, temos grandes. Grande Helder, por exemplo, né, cara, que eu gosto sempre de citar Foi esse a exemplo. grande injustiça da polícia, chama-se Antônio Helder Pires. E ele não está bem, infelizmente. Nós temos ajudado, temos dado um apoio lá para a família, mas não é fácil, não. E igual ele, tem outros tantos aí, né, Sim, que eu às vezes vejo, deram a sua gente vida tá aí pela sempre polícia e, por infelicidade, ficaram no meio do caminho aí, muitas vezes sem merecer, né? Então é isso aí, gente. Nós estamos aqui de portas abertas. E não é só os antigões, não. Os mais novatos também podem vir aqui. Igual o Paulo falou, cada um tem a sua história. E eu vou deixar uma sugestão para você aqui. Eu sei que tem muita história para contar, e é uma pessoa assim que eu particularmente gosto muito, foi meu inspetor, e gostaria que você fizesse o convite para ele. É o Odilon de Souza, o Bode Preto. Bode Preto. Você tem um contato dele? Tem, vou te passar e você Então, já estou te cobrando aqui ao vivo faz aqui. o contato com ele, que ele tem muita história para contar. Eu gostaria de vê-lo aqui um dia aqui Me ajuda a trazer falando. ele aqui. Eu Não, vou com fazer o certeza. convite e você reforça. Beleza. Tá certo? E se você Beleza. tiver outros para você indicar, nós estamos aqui de portas abertas, viu, gente? Vamos sim, tem muitos colegas aí que tem muita história para contar e que merecem colocar aqui. Tem muita gente que é muita resenha também, né? Tem bom demais. Tá certo, gente. E não deixe de seguir o Paulo Juiz aí, não, gente. Instagram. No E Instagram também e também na rádio. Como é que... a Metropolitana, a Rádio Metropolitana. No Instagram vai estar como a Metropolitana. Mas se entrar no meu perfil lá, vai ver lá a Metropolitana. No Paulo Juiz é mais fácil de achar. Você achando lá, vocês vão ver lá, seguindo a Metropolitana, já vão lá. E todos os jogos do seu time aí, seja dos riscadinhos, seja do azulzinho, tamo junto lá e vocês vão achar a gente lá. Mas aqui é Cruzeiro. Tá certo, Paulo. Obrigado. Volte sempre. É um prazer estar aqui, na medida do possível. Faltou gente lá, pode me chamar que a gente tem história para contar. Com certeza vamos ter o segundo tempo aí. Um abraço a todos.